Olá, turma. Tudo bacana? Aprenderam na última videoaula sobre MHC e TCR? Hoje nós vamos dar continuidade e vamos entender como gera a diversidade dessas moléculas, desses receptores MHC e TCR. Aqui é a professora Luciana. Espero que gostem dessa videoaula. Quantos tipos de proteínas MHC, pessoal, uma célula humana apresenta na sua membrana? MHC são proteínas de membrana que nós vimos, e a gente tem uma diversidade de proteínas. E eu pergunto ao senhor, por que existem tantas proteínas MHC e como gera essa diversidade de MHC? Na nossa última videoaula, nós vimos que a proteína MHC tem a função de apresentar antígenos para linfócitos T, e a gente tem MHC classe 1 e classe 2. Classe 1 ativa CD8 e classe 2 ativa CD4. Só que existe uma família de proteínas. MHC é um complexo de proteínas. Em média, meninos, cada um de nós tem 6 tipos, podemos ter 6 tipos de proteínas MHC, classe 1, e 6 tipos de MHC classe 2, ok? E é delas que nós vamos falar para que serve. Olhem aqui, pessoal. Nós temos aqui os genes que codificam MHC classe 1 e MHC classe 2 no cromossomo 6 humano, ok? Então, nós temos aqui, olha, MHC classe 1 codificado por 3 genes, A, B e C, onde cada um pode ter diferentes alelos na população. Então, foram mapeados mais de 300 alelos As. Então, existe A1, A2, A3, A4, ok? B, existe mais de 2.500 alelos, C, mais de 150 alelos. Cada um de nós, porém, como a gente tem 2 cromossomos homólogos, um herdado do pai e da mãe, cada um de nós só tem 2 alelos A's, 2 alelos B's, 2 alelos C's. Então, imagina que eu, Luciana, sou A1, A2, B1, B2, C1, C2, ok? E Zezinho é A100, A200, B5, B7, C8, C20. Então, com certeza, cada um de nós tem um alelo diferente. Se a gente for analisar o MHC de cada um de nós aqui, vai ser muito difícil achar alguém, com certeza não vai achar ninguém que tenha o mesmo MHC classe 1 que eu. Já o MHC classe 2 são codificados por 3 genes diferentes, DP, DQ e DR. Codificam as proteínas DP, DQ e DR na membrana das APCs. Olha quantos alelos existem. DP tem 108 tipos de alelo, DR 156, DR 4.000 e tantos, alelos diferentes. E cada um, novamente, só possui 2 alelos, DP, DQ e DR. Isso mostra que esses genes, são... o MHC, ele é codificado por vários genes, por isso que é chamado de poligênico. Então, eu não tenho uma proteína MHC só, eu tenho proteína A, B e C, que é referência à família MHC. E dentro dessas proteínas A, B e C, existe diversidade, devido aos alelos múltiplos. Então, o MHC é poligênico e exibe o polimorfismo, que refere a alelos múltiplos, ok? Esses genes são herdados em blocos ou séries chamadas haplótipo. Então, normalmente, a gente herda isso aqui em conjunto. E são expressos predominantemente em cada indivíduo, ou seja, o gene A, B e C são expressos. Todos nós temos as proteínas A, B e C na superfície da célula. Em humanos, o MHC também recebe denominação de HLA, como eu falei na última videoaula, que é o MHC dos leucócitos. Então, quando a gente vai fazer um mapeamento do MHC de cada indivíduo, seja para ver alguma predisposição genética para doença autoimune, seja para ver compatibilidade entre doador e receptor em transplante, a gente usa o leucócito como célula para analisar essa compatibilidade, para analisar o MHC. E como o MHC dos leucócitos chama HLA, a gente fala que faz o teste do HLA. Por isso que a gente vê o mapa como HLA-A, HLA-B, HLA-C, ok? Então, vejam aqui, está lá no cromossomo 6, eu tenho aqui telomérico, aqui o HLA, B e C na posição mais centromérica, isso aqui é o braço superior, isso aqui é o braço inferior, e o MHC classe 2 concentra-se no braço inferior, onde a gente tem o DR, DQ e DP. Tá vendo que a gente não escreve no MHC? Escreve HLA, ok? Então, vamos falar do MHC classe 1.
Eles são codificados, então, pelos genes A, B e C, sendo que nós temos 2 alelos A, 2 alelos B, 2 alelos C. A gente herdou um cromossomo do pai e da mãe. Esses 6 alelos estão sendo co-expressos. Então, nós vamos ter 6 proteínas diferentes em MHC classe 1, que tem a função de mostrar antígeno para o CD8. Então, imagina aqui que esse HLA aqui é o meu. A10, B5, C8. Imagina que isso aqui é o cromossomo do meu pai. Isso aqui da minha mãe, A2, B7, C1. Cada alelo desse vai codificar e ser expresso, né, na minha célula. Então, vai expressar a proteína A10, a proteína A2, a proteína B5, que é do meu alelo B5, B7, C8 e C1. Olha a minha membrana, quantas proteínas MHC diferentes ela tem? 6 tipos diferentes. 3 são semelhantes ao meu pai, 3 semelhantes da minha mãe. Então, eu sou 50% compatível com meu pai e 50% compatível com a minha mãe, ok? Imagina que eu estou precisando de um rim. Vamos ver quem, um candidato aí a doador, né? Imagina que aqui é Zezinho querendo doar o rim para mim, né, Zezinho? Você é gente boa. Então, tem lá A2, B1, C30. A20, B2, C15. O que a gente tem de compatível? Tem algum alelo compatível que vai codificar a mesma proteína? Só A2. Só um alelo que é parecido comigo. O resto tudo é diferente. Então, Zezinho, sinto muito. Você não vai poder doar o rim para mim porque eu vou rejeitar. Agora vem minha irmã, né? Que é boazinha. E tá aqui, ó, minha irmã. Então, ela tem um A2. Ela tem B5. Ela tem C8, ó, 3 alelos compatíveis. A23 saiu fora, B1 saiu fora, C1 ficou dentro. Então, nós temos 4 alelos compatíveis. Então, mais ou menos aí 70% de compatibilidade. Olha, já dá para pensar em transplante. Ok? Entenda uma coisa, senhores. O transplante é feito mesmo que não tenha 100% de compatibilidade, porque é muito difícil achar alguém 100% compatível. Quando fala assim, nós somos compatíveis, nós temos que ser compatíveis em 6 locos diferentes, 6 alelos diferentes, certo? Por isso, transplante é feito com 70%, 80%, com menor compatibilidade. E por isso que um paciente transplantado, por toda a vida, ele vai ser tratado com imunossupressores, porque corre o risco de rejeitar o transplante em qualquer época da vida. Vocês vão ter aula sobre transplante, tolerância, e vão aprender mais sobre esse MHC. Agora, o que eu preciso que entendam esse polimorfismo, né? Na verdade, o polimorfismo é na população. Cada um de nós tem 2 alelos A, 2 alelos B, 2 alelos C. Cada um a gente herdou ou do pai ou da mãe devido aos cromossomos homólogos. Meu irmão, ele tem mais chance de ser compatível comigo. Então, que bacana, né? Aquelas famílias assim com 20 pessoas, 20 irmãos, né? Tem a maior chance de ter alguém com compatibilidade. Compreenderam? Então, olha aqui. Olha essa imagem aqui. Isso aqui é o complexo MHC classe 1, certo? Onde tem a proteína A, B e C. E do pai, né? E da mãe. Pai, mãe, ok? São 6 proteínas diferentes. Então, o complexo principal de compatibilidade. Qual a função dessas proteínas? Apresentar antígeno para o CD8, ok? Em uma PC, uma célula dendrítica, num macrófago, as células, além de expressar os genes MHC classe 1, elas expressam os genes MHC classe 2, que estão aqui, ó, onde a gente tem DP, DQ e DR. DP, DQ e DR. Cada um, né, alelos diferentes, são 6 alelos diferentes, porque um veio dos cromossomos do pai e outro da mãe, ok? Só que esses, se vocês lembrarem a estrutura de MHC que a gente viu na última videoaula, a gente viu que o MHC classe 1 é formado de uma cadeia alfa grande, que forma a fenda de ligação no antígeno, e de uma cadeia beta pequena, beta 2 microglobulina, que não tem variação. O que está mostrando aqui é só a cadeia alfa, não mostra a cadeia de beta. A cadeia beta é codificada em outro cromossomo 5, e ela não tem polimorfismo, é constante em todos nós, é a mesma. O gene da cadeia alfa, então, exibe polimorfismo e está localizado no cromossomo 6. Então, quando a gente fala dos genes A, B e C, eles estão codificando cadeia alfa,
ok? Já o gene da cadeia beta 2 não tem esse polimorfismo, como eu mencionei, está no cromossomo 5. Agora, pessoal, DP, DQ e DR é assim? Só que não, né? DP, DQ e DR tem cadeia alfa e beta, que tem diversidade. Então, a gente tem que ter alelos para DP alfa, DP beta, DR alfa, DR beta, DQ alfa, DQ beta. Vamos ver? Só fazendo então um feedback aqui da última aula, meninos. Nós temos então MHC classe 1 e MHC classe 2 nessa figura. Se vocês olharem, MHC classe 1, então, tem a cadeia alfa, que forma a fenda, e que é região variável. A beta 2 não influencia. Já que a fenda aqui é formada por alfa 1 e beta 1, que tem diversidade e que tem variação. Essa porção variável e beta 2 e alfa 2, região constante, ok? Bem, então eu tenho que ter genes para codificar, né, essas regiões, alfa e beta, com diversidade, com alelos múltiplos. Então, se vocês olharem aqui, ó, DP, DQ, DR, está na cadeia alfa, beta, ok? Então, existe uma diversidade desses alelos. MHC classe 1, só A, B e C codifica a cadeia alfa. Olha aqui, então. Eu tenho lá DP, beta 1, A1, né, que tem alelos diferentes. DM, que é aquela que retira o clipe, né, que não tem a ver com a apresentação de antígeno. DQ tem um beta e um alfa, e DR eu tenho um alfa e tenho mais alelos beta. Então aqui, se vocês verem, tem 4 alelos beta. Então por isso que DR tem aquele alto polimorfismo, né? Nós temos lá a combinação de 4.400 alelos diferentes. Pode ter DR, ok? Isso aqui, então, são os genes que codificam, né? DP, DQ e DR classe 2. Aqui são genes que codificam a TAP e outras proteínas relacionadas com processamento antigênico, ok? Aqui, classe 3, a gente refere-se às citocinas, TNF, as proteínas do estresse térmico, heat shock proteins, que são captadas pelos receptores TOL, e proteínas do sistema complemento. Então, quando falar de MHC3, nós não estamos falando de MHC que apresenta antígeno, nós estamos falando de proteínas de defesa do sistema imune, como sistema complemento e citocinas. Beleza? Então, lembrar que DR tem mais do que um alelo B, tá bom? É uma diversidade maior de alelos B. Olha aí, cadeia beta, então, é onde a região variável que muda mais de aminoácido, tem um maior polimorfismo. É onde está relacionado com o encaixe do antígeno. Agora vamos falar aqui um pouquinho de matemática, né? Quem é que gosta de matemática aí? Quando a gente fala, então, dos genes, né, dos alelos A, B e C, pergunto para os senhores, quantas combinações são possíveis, então? Quantos genótipos diferentes podem surgir? Se eu tenho 303A, 2.500 Bs, vamos 2.500, 150, eu vou ter aqui, né, 113.625.000 combinações possíveis. Olha a diversidade de MHCs que existe, então, pode existir na humanidade. Muito, né? É muito. Por isso que é tão difícil achar alguém 100% compatível. Compreenderam? E quantas combinações possíveis de MHC classe 2? A gente vai ter que multiplicar o 108 com o 56 e o 4.440 de DR, que eu já expliquei que tem mais de 2 alelos, né? Então, isso aqui, olha, dá 26.853.000 combinações possíveis. Só que isso aqui não é codificado cadeia alfa e beta? Então, dobrando isso aqui por 2, fazendo uma conta simplista, não é bem assim, mas para vocês terem ideia, vai dar mais de 50 milhões de combinações possíveis de MHC classe 2. Viram? Então, existe uma gama imensa de combinações de MHC. Por isso, há uma diversidade. Então, imagina aqui, seu pai, sua mãe, né, que tem esse haplótipo aqui. Haplótipo, lembrando, são genes que são herdados em conjuntos, ok?
Então, essa aqui é o cromossomo A, B, C e D. Vai fazer meiose, a gente separa os cromossomos homólogos. Então, pode vir uma combinação para cá, do pai, o A, né? Então, esse gameta recebeu esse A. E aqui, recebeu o Czinho da mãe, ou o Dzinho. E aqui, a mesma coisa, esse outro gameta recebeu o Bzinho do pai e o Czinho da mãe. Dzinho do pai, Dzinho da mãe. Então, são os haplótipos que foram gerados. Então, a chance de ter alguém semelhante entre os irmãos, que tenha um haplótipo semelhante, é de 25%, caso não houvesse crossing over, mas ainda tem crossing over que pode gerar mais diversidade. Compreenderam? Então, 1 em 4, né, 25% de chance de você ser 100% compatível com seu filho, se a gente desconsiderasse o crossing over, a recombinação. Tranquilo? Bem, então, resumindo o que nós vimos. MHC classe 1 são codificados por genes A, B e C. E MHC classe 2 codificado pelos genes DP e DR. Cada indivíduo, então, expressa ambos os alelos, os halótipos, sendo que o indivíduo heterozigoto tem 6 halótipos distintos de cada classe de MHC. Ok? E a cadeia beta-2 microglobulina, codificada no cromossomo 5, né? Que ela não tem diversidade, a mesma para todos nós. Lembrando que a expressão desses alelos é codominante, ok? Existe aqui alguns MHCs não clássicos, como E, F, G, H, J, K, L. O que são esses MHCs? MHC F é expresso somente no período fetal. Já o G é expresso na placenta. E esses H, J, K, L são pseudogenes, ou seja, são genes que não são expressos. Pseudogen é aquele gene que não tem região promotora. E a região promotora é onde se liga a RNA polimerase para fazer a transcrição. Então, toda vez que falar um pseudogene para você, significa que é um gene que não é transcrito, porque ele não tem região promotora, né? Só tem a órfe ali, só a região codificadora. E aí não tem como fazer a transcrição, ok? Pessoal, agora vamos refletir. Por que será que precisa de ter tanto tipo de MHC? Por que essa diversidade de proteínas MHC na população? Quando entra um parasita no nosso corpo, esse parasito ele tem armas que podem bloquear o MHC. Lembra que eu contei na outra videoaula sobre o vírus da herpes, que bloqueava a TAP e depois ele ficava escondido dentro da célula? Então imagina se todos nós tivéssemos o mesmo MHC. Esse micro-organismo poderia estabelecer facilmente, ele criaria uma arma e bloquearia. Só que o meu MHC é diferente do seu, do outro, do Zezinho, da Maria, né? Do Pedro, e assim por diante. Então, não tem uma única proteína. Então, são armas diferentes que nós temos. Além disso, nós temos que lembrar que o MHC ele apresenta peptídeos. E existe uma ligação química dos peptídeos apresentados com a fenda do MHC. Não é qualquer peptídeo que é aceito pelo meu MHC. Então, por exemplo, se eu tenho uma proteína, um peptídeo A, eu, Luciana, tenho um MHC que consegue interagir com esse peptídeo A, de um patógeno, por exemplo, e levar para a superfície e ativar meu linfócito T. Mas Zezinho não tem nenhum MHC que reconheça esse peptídeo A. Então, Zezinho, esse peptídeo A, ele não vai conseguir se ligar ao MHC e ir para a superfície e ativar o linfócito T. Então, esse peptídeo A, Zezinho, não vai ativar a resposta imune. Compreender? Eu preciso dessa diversidade de MHCs para ter uma diversidade de receptores que interagem com diferentes peptídeos dos micro-organismos. E eu pergunto, então, diante disso, senhores, agora vocês podem me responder. Por que algumas pessoas não respondem a uma vacina? Por que uma vacina não é 100% imunogênica? Então, a vacina da hepatite B é 95% imunogênica. O que quer dizer isso? Que 95% das pessoas que entrarem em contato com a vacina, tomarem a vacina, vão produzir anticorpos. Porém, 5% das pessoas que receberem a vacina não vão produzir o anticorpo contra a hepatite B. Como que eu explico isso? Devido à genética do indivíduo, devido à genética do MHC.
Aqueles 5%, eles não têm nenhum MHC que reconhece o antígeno que vem na vacina. Então, aquela vacina para essas pessoas não ativa os linfócitos T, porque o MHC não leva para a superfície, ou porque o TCR também da pessoa não existe e não reconhece. Não tem um TCR para aquilo. Ok? Então, nós temos dificuldade de responder uma vacina porque o MHC não está ajudando. Tranquilo? Então, quando eu falo que o que é imunógeno para mim pode não ser para você, isso está se referindo à genética minha, está referindo ao MHC de cada indivíduo. Compreenderam? Então, bora para frente. Outra coisa que é importante a gente compreender, meninas, é a correlação do MHC com doenças autoimunes. Então, doença autoimune, ela surge, né, de perda de tolerância e gerando o que a gente chama de reações cruzadas, ok? Mas existe uma predisposição genética para desenvolver doenças autoimunes e que a gente chama de marcadores imunológicos, que são os MHCs. Então, eles pegaram um grupo de pacientes que tem uma doença autoimune, então, por exemplo, artrite reumatoide. Eles foram ver se tinha algum MHC comum nessas pessoas. Pegaram outra doença autoimune, tipo espondilite anquilosante, e foram ver se tinha alguma influência genética maior. E descobriram várias coisas. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma doença autoimune, a espondilite anquilosante, que destrói a cartilagem do disco intervertebral. E ela está relacionada com esse HLA aqui, ó, B27, onde a pessoa que tem esse MHC tem 87% de risco de ter a doença. E é a única doença autoimune que predomina nos homens. O resto das doenças autoimunes predomina na mulher. Então, meninas, se vocês namorarem um rapaz aí que o pai dele tem espondilite, ele pode também desenvolver a doença autoimune com 87%. Não é 100%, por quê? Porque toda doença autoimune é uma doença multifatorial, que envolve a presença do MHC, do marcador genético, e a exposição ao micro-organismo que vai ter algum epítopo semelhante a esse MHC para levar ao desenvolvimento da doença autoimune. Então, a exposição ambiental, que é a exposição a micro-organismos, pode levar a isso. Então, não é porque eu tenho o MHC que eu já tenho 100% de chance de ter essa doença. Compreenderam? E aí nós temos esclerose múltipla, virulol DR2, que é o MHC classe 2, 5%. Né? Nós temos a miastenia grave e o lúpus eritematoso, são os mesmos marcadores, tá vendo? DR3, que tem esse risco aqui. Isso aqui mostra, chama a atenção dos senhores, mostrando que uma pessoa, quando tem uma doença autoimune, ela pode desenvolver outra também. Então, está lá seu paciente com lúpus, que é uma doença autoimune que ataca DNAs, estomas, ela é sistêmica, né? E a pessoa desenvolve uma doença autoimune que é a miastenia grave, que ela produz anticorpos contra os receptores nicotínicos, ou seja, receptores da acetilcolina no músculo esquelético. Aí a pessoa tem fraqueza muscular, e aí um dos sinais da miastenia é a pitose, ou seja, queda da pálpebra. A pessoa não consegue levantar a pálpebra, ok? Então, uma pessoa com doença autoimune pode desenvolver outra doença autoimune? Pode. Tá vendo? Doença de Graves, que é um hipertiroidismo, autoimune, miastenia, tudo isso. E a artrite reumatoide, ó, DR4, 4%. E diabetes insulina independente, diabetes mellitus tipo 1, que é aquela que destrói as ilhotas pancreáticas, né? Tem a ver com a MHC classe 2, DR3, DR4, que apresenta algum peptídeo de algum micro-organismo e que ativa linfócitos T, ok? Levando, então, a um risco aí de 25%, olha, 1/4, então. Por isso que diabetes mellitus tem um fator genético que influencia muito. Então, se eu tenho um caso na família de diabetes tipo 1, eu tenho maior risco, né? Se eu tiver esses alelos aí, de desenvolver também a doença autoimune. E assim por diante, ó, pênfico, tiroidite,
eles vão mapeando, ok? Então, o B27 aí, pessoal, é um marcador bem forte, né, de desenvolver a doença autoimune, 87% de risco. Vamos lá, pessoal, para que serve a MHC? Vamos fazer um feedback aqui. Para apresentar antígenos para linfócito T. Eu pergunto para os senhores, por que uma transfusão de sangue é imunologicamente mais fácil que ser realizado no transplante, inclusive transplante medula óssea? E quando a gente faz transfusão de sangue, retira-se os leucócitos e vai só as hemácias e plaquetas, que não tem MHC. Então, não preciso ficar nessa combinação louca aí de alelos, né, de MHC, ok? E uma coisa que a gente tem que aprender é o que é um superantígeno. Vocês já ouviram falar nas superbactérias? Elas têm toxinas que são consideradas superantígeno. O que vem a ser um superantígeno? Quando uma bactéria entra, ela libera uma toxina, que é chamada de superantígeno. Esse superantígeno, então, é uma toxina solúvel, que ela secreta. Enquanto isso, ó, esse superantígeno, ele consegue se ligar no MHC sem ser processado. Ele se liga aqui, tá vendo? Ó, a região variável, né, da cadeia beta e no MHC. Então, ele se liga aqui ao MHC sem ser na fenda e ativa aqui o linfócito T. Ele ativa o linfócito T. Então, o superantígeno é uma toxina solúvel capaz de ativar vários clones de linfócitos T sem especificidade. Nada específico. Então, são toxinas capazes de ligar o MHC de forma o quê? Inespecífica, externamente na superfície de um APC. Esses antígenos, então, ativam de forma inespecífica, como eu falei, vários clones de linfócito T, tem uma resposta policlonal, que vão liberar várias citocinas da inflamação. Vai gerar inflamação intensa. Então, pensa, o superantígeno gera inflamação. E nós aprendemos que inflamação é defesa. Para que gerar uma resposta imune intensa? O que essa superbactéria quer? Quando eu falo que está gerando uma resposta imune intensa, o sistema imune está combatendo uma toxina solúvel. Ele não está lá combatendo a bactéria. Ela libera tipo uma capa e o sistema imune está brigando com a capa. A bactéria mesmo está escapando, está livre, lesa e solta. Ok? Mas de toda forma, toda sorte, qual é o objetivo da bactéria? Gerar essa inflamação sistêmica. A gente aprendeu que quando gera inflamação, altera os capilares, não é isso? Faz vasodilatação e aumenta a permeabilidade. Isso permite com que extravase líquido, que tenha diapedese, mas permite abrir os vasos. Essa abertura dos vasos permite que o micro-organismo caia na corrente sanguínea e esparrame pelo corpo facilmente. É a hora que a gente fala que o paciente desenvolveu uma sepse, uma septicemia. Então, o objetivo daquele micro-organismo, ao liberar o superantígeno, é simplesmente ter fácil acesso à corrente sanguínea e poder propagar pelo corpo inteiro do hospedeiro. Compreenderam? Muitas vezes não é a bactéria que mata. Muitas vezes o que mata é essa vasodilatação e aumento da permeabilidade sistêmica. Então, a pessoa vai ter abertura de todos os capilares, ela vai ficar toda inchada, desfigurada, e a pressão vai baixar. Então, se a pressão baixa, a pessoa pode evoluir para uma parada do coração, uma parada dos órgãos, porque sem pressão o sangue não chega. O paciente entra em um estágio que a gente chama de choque. Choque não é de colocar o dedo na tomada, né? Choque do aparelho circulatório significa que não há pressão nos vasos e que o sangue não circula mais. Há uma parada da circulação. Ok? Isso é septicemia. Bem, falamos aqui do MHC. E o TCR? Como é que gera a diversidade de TCR? A gente vai falar disso em outra videoaula, ok? Até mais. E anotem suas dúvidas. E aqui estão as nossas referências, ok? Dá uma lida na apostila de imuno, onde fala de MHC, depois vai para o livro do Abas, tá bom, gente? Eu acho que vai ajudar bastante.
e anotem suas dúvidas para o nosso fórum, tá bom? Tchau!